Olá a todos, eu sou o Diego e esse é o seu canal de psicanálise no YouTube. E hoje mais um episódio de Cinema e Psicanálise e vou falar sobre o filme Cemitério Maldito, dando foco na sua relação com a morte e com o luto. Mas antes você já sabe, né? Se inscreva se você não é inscrito, dê o like no vídeo e aperta o sininho para ser notificado. Para cada like que você dá, o YouTube manda meu vídeo para mais 50 pessoas. Eu quero que muitas pessoas vejam o vídeo e se inscrevam no meu canal, tá certo? Muito bem, o vídeo de hoje é um pedido de um dos inscritos. Ele pediu para falar sobre Cemitério Maldito e sua relação com o luto. E eu acho que dá para fazer um pouco mais, porque esse é um filme interessante. Ele é uma adaptação do Stephen King e é a adaptação de um dos livros mais sóbrios do Stephen King, um dos mais pesados. E um dos mais pesados justamente pela sua temática. Ele não é um livro que tem muitas mortes, ele não é um livro que tem esquisitices, mas ele é um livro lúgubre. Ele desce a cadeia da morte o tempo todo. Nós vemos o seu hálito gelado, o seu hálito gélido, percorrendo as histórias, percorrendo os personagens em cada momento, e o filme traduz isso. Primeira coisa a falar do filme é o título. Do original Pet Sematary, escrito errado. E por que ele é escrito errado? Porque é um cemitério de animais que foi construído por crianças. A história se passa nas margens de uma rodovia. Você tem uma casa de cada lado e uma rodovia que passa muitos caminhões. E o livro, ele veio na cabeça de Stephen King quando ele salvou um dos seus filhos de ser atropelado em um lugar muito semelhante onde ele morava. E naquele momento ele pensou o que aconteceria se eu não tivesse conseguido puxar a criança a tempo. Pouco tempo depois, o gato da família deles foi atropelado por um caminhão. E essa cadeia de acontecimentos deu margem a Cemitério Maldito. No filme, nós temos uma contraposição, um contraposto entre o casal protagonista e o ambiente. Então nós temos um jovem médico com sua esposa e 2 filhos que se mudam para esta casa na rodovia porque ele vai ser médico na faculdade. E ali, né, ele conhece um senhor que mora na casa da frente há muito tempo, conhece todas as histórias do lugar e leva toda a família para o cemitério de animais. Obviamente, esse cemitério existe por causa da rodovia. Nem todos os animais morreram na rodovia. Você vai encontrar, por exemplo, peixes enterrados. Alguns animais morreram de velhice. Mas aí você já tem essa relação. O filme mostra como que as pessoas lidam e se relacionam com a morte. Enquanto você tem uma comunidade que conhece a morte e a vê de forma desmistificada, portanto consegue lidar com ela, e existe uma certa educação das crianças em relação à morte, justamente por causa dessa rodovia. Você tem o casal principal que não lida bem com a ideia. Você tem o médico que, no primeiro dia de trabalho dele, um jovem estudante foi atropelado e morreu. Ele fez de tudo para salvá-lo e não conseguiu. Ele fica extremamente frustrado. E você tem a esposa dele, e quando criança precisava cuidar da irmã mais velha que tinha meningite, que foi adoecendo gradativamente, foi ficando deformada física e mentalmente. E essa menina, na época, tinha que cuidar dessa irmã, ao mesmo tempo em que tinha muito medo e muito asco dela. E essa relação já cria uma ideia com a morte.
Uma ideia de a morte ser algo insuportável. Não apareça com a morte na minha frente, não fale dela. Até que o gato da família é atropelado por 3 caminhões. E o vizinho da frente faz uma sugestão da qual ele se arrepende no futuro. Para além do cemitério dos animais, existe um cemitério indígena. E o que é enterrado lá volta, mas não volta da mesma maneira. Por acreditar que a família não está pronta para lidar com a morte, esse senhor faz a sugestão e o médico enterra o gato no cemitério e o gato volta, mas ele volta diferente. Aqui eu vou ter que dar um spoiler gigantesco do filme, mas se você não quiser, acelera um pouquinho. O menino, ele é atropelado, o filho mais novo, ele é atropelado, tal qual Stephen King. O pai, não suportando a dor, enterra a criança no cemitério indígena. E esta retorna. E o filme nunca explica exatamente o que acontece. Isso é uma das grandes qualidades do filme, né? O filme apenas diz que às vezes a morte é melhor. E aí a gente começa a chegar no intuito do vídeo, tá? Quando ele fala do luto e da morte. Eu gosto de fazer uma leitura muito particular do luto. Eu olho para a palavra luto. É uma luta. Eu luto. Eu luto contra a realidade. Quando você tem uma perca, pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser uma ideia, qualquer coisa que se perde é um luto. Cria-se um vazio onde antes havia alguma coisa. Pessoas que eu amo, lugares que eu amo, ideias que eu amo, atividades que eu amo, elas estão vivas dentro de mim. E quando eu não posso mais tê-las, cria-se um buraco. Esta dor é o luto. Deste buraco começa a ter uma luta entre a realidade que se impõe e o desejo. Meu desejo é muito simples de entender. Eu não queria perder aquilo. E a realidade se impõe sobre. Quando o luto ele vai se desenvolvendo, é uma aceitação gradual da realidade. Ela vai se impondo. Até porque a realidade a gente só pode fazer uma coisa, a gente tem que aceitá-la. Depois que eu aceito a realidade, eu vejo o que eu faço com ela. Mas se eu não aceitá-la, eu não posso fazer nada. E o luto vai para esse caminho. O livro ele tem detalhes que não há no filme, até porque são narrativas diferentes, mas você tem o protagonista se questionando muito sobre trago meu filho de volta ou não trago. Em vários momentos ele se questiona, mas você não vive numa bolha. Você vai ressuscitar seu filho, e aí? As pessoas vão ver, todo mundo sabe que ele morreu, aí ele está vivo. Ou seja, ele questiona a validação da realidade. Ele questiona o que vai acontecer se eu fizer tal coisa. Princípio de realidade contra o princípio do prazer. Você vê como há um amadurecimento. Essa é uma relação direta do luto com o amadurecimento. Amadurecer significa fazer o luto da infância. Ser adulto significa fazer o luto da juventude. E fazer o luto não é abandonar. Veja bem, quando você faz o luto, aquilo passa a ficar vivo dentro de você, mas de outra maneira. Uma vez que o luto é feito, você consegue ter boas memórias daquilo. Você consegue ter boas lembranças. Você consegue lembrar e sorrir. Quer dizer que o luto foi bem feito. Permanece vivo, mas de outra maneira. Você não precisa daquilo vivo na realidade. Esse é o luto que não é bem feito. E aí, o Cemitério Maldito, ele vai por essa linha, né? Ele vai construindo essa narrativa. Quando você não aceita a realidade, o que vai acontecer? É um filme de terror. As consequências são trágicas. De todas as obras do Stephen King, essa é a mais pessimista. Essa é a que tem um final onde acabou geral, sabe? Não existe nenhum resquício de esperança. Geralmente os livros dele terminam
tem uma tragédia, mas tem algum personagem ou protagonista, alguém próximo com uma esperança, algo para se reconstruir. Em Cemitério Maldito não, pois não há esta aceitação. A morte é uma realidade, o fim é uma realidade. Se você não saber que ela chega, se você não estiver preparado, uma hora ela te pega e vai te pegar de surpresa. E aí você tem esse trabalho de luta a ser feito. Acho que para terminar, só uma nota muito pessoal, uma curiosidade, o Cemitério Maldito ele conta com o tema do Ramones, The Pet Cemetery, que foi graças à diretora Mary Lambert, que era uma diretora do meio musical. E é uma música que ela traduz o espírito do filme, mas ela tem um toque assim de otimismo, não exatamente na letra, ou talvez até na letra, porque a letra começa com: não quero ser enterrado num cemitério de animais, não quero viver minha vida novamente. Então ele já tem essa ideia, né, de não vamos negar a realidade, o final é sempre trágico, e acho que essa é a lição de moral que o Stephen King quer nos passar. Vou ficando por aqui. Dúvidas, sugestões, críticas, comentários aqui embaixo. Muito obrigado, até a próxima.